continuar então com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é 599, perdão divino. Muito, muito interessante isso aqui. Quanto tempo eu tenho? Não tenho tanto tempo, vou seguir mais em frente. Isso aqui, se eu puder resumir, a nossa irmã, o marido da nossa irmã, aliás, passou um julgamento a um perdido. Passou um julgamento a um perdido. Ele queria machucar o perdido, porque o perdido, o encanador, estava roubando dele e o Senhor falou. Então, vamos começar aqui, perdão divino, 599. Aqui, então, aos novos, você pode ir aqui nos Mistérios de Deus, tá? E bater história de amor de Jesus. E vai estar aqui. O Senhor rasga o coração dele aqui por 20 anos, né? E que ela fala aqui, aqui na primavera, esse aqui o Senhor escolheu, 2022, que foi o ano passado, abril. Ele deu essa mensagem aqui para nós. Fizemos tudo o que podemos fazer, nós damos essa situação a você para fazer todas as coisas novas novamente. Todas as coisas novas novamente, você faz o que pode e depois você entrega ao Senhor. Né? Aqui está. O Senhor tem falado que todo aquele que chama Ele em momento de fogo, no momento de aflição, são aqueles que são filhos dele. Tá? Ele tem falado isso. Os filhos do Senhor chama e clama o Senhor em momento de angústia. Olha só, uma coisa que faz sentido, né? Não faz? Porque você não quer desbravar com seu peito, eu consigo fazer isso por conta própria, etc, etc, etc. Né? Então, aqui, continuando aqui, durante os nossos problemas de encarnação na casa dela, etc., um jovem veio à nossa casa para nos dar um orçamento sobre a limpeza e reparos de algumas áreas. Nesse meio tempo, houve vários sinais vermelhos de que os nossos problemas estavam se aproximando. Eu vou ler um pouco rápido aqui. Sonhei com um gavião segurando um pardal. Pulando aqui mais para frente, a nossa irmã fala, esse jovem, então, se apresentou de uma maneira que indicava que ele era cristão, apenas para descobrir que ele não era, que isso não era o caso, apenas para descobrir que isso não era o caso. Então, aqui ele vai começar essa história que a nossa irmã vai falar dele aqui. E aqui ela falou, no sábado à noite, assistiu um filme bíblico do rei Salomão, ela começou a jogar o rapaz baseado no filme e baseado no outro filme que ela viu também do rei Davi, quer dizer, no coração dela, ela já estava julgando esse perdido. Ela falou, fazer julgamento é assumir a posição de Deus de forma imprudente. Já falamos sobre julgamento várias vezes hoje, quando você começa por o dedo. Quando você põe o dedo, na realidade, o que você está falando, amado, na realidade, o que você está falando é que você é melhor do que aquela pessoa. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Se eu ponho o dedo na pessoa e mostro os erros da pessoa, no fundo do meu coração, que eu estou me colocando acima daquela pessoa, por isso que eu estou apontando o dedo. Vocês concordam comigo? Bom, continuando aqui, eu vou pular aqui mais para frente um pouquinho. E a casa dela teve uma inundação na terça-feira, e ela viu coisas lá como baú. Ela tinha guardado esses baús, esperava usar algum dia. O Senhor vai falar um pouco desse baú. Então, isso aqui é das coisas que ela achou depois que teve inundação na casa dela, ela começou a olhar. E aqui ela fala, embora eu devesse ter feito isso muito antes, finalmente fui até você para obter as respostas. Depois de ela ter feito todas essas coisas, ela decidiu finalmente ir até o Senhor para obter resposta. Confessei tudo que tinha feito. Então, ela fala que você, então, mostrou que o jovem, depois que ela batalhou, pensou, decidiu entregar ao Senhor, o Senhor mostrou a resposta para ela, e ela, é claro, como ela tem falado aqui, ela devia ter feito isso antes, né? O Senhor vai responder, se você perguntar, a não ser ele usa a misericórdia dele, né? Bate e obrerei, não é isso? Então, aqui, o Senhor apareceu para ela e falou, você, então, mostrou que o jovem com quem fizemos um contrato era um filho de Ramã e enganador. Aqueles que vinham com ele para fazer nosso trabalho teriam más intenções. Aqui está o Senhor falando para ela, que o rapaz, os que vinham com ele, tinha más intenções. Então, o Senhor fez uma pergunta direta para ela. Erin, eu construí essa casa para você, eu estou dentro de você, a casa e você estão ambos limpos. Olha que interessante o que ele vai falar aqui. Por que, então, você contrataria alguém impuro? Olha a palavra aqui, eu não sabia que a palavra estava aqui. Está vendo como é que o Senhor faz as coisas?
E foi exatamente quando eu abri a Bíblia aqui e caiu impuro, 2 páginas, impuro, impuro, impuro. Eu falei para o pastor John, olha só, tá vendo como é que ele confirma de novo, confirma de novo. Não sabia que essa palavra estava aqui. Por que você contrataria alguém impuro, ó? Ou seja, aquele que não é do Senhor, por enquanto, para tornar o que você tem mais limpo? Como isso poderia permanecer limpo quando a presença deles contaminaria a casa que construí para você? Exatamente o que está escrito. Se você olhar, eu devia ter escrito, não sei se foi Êxodo ou Levíticos, que quando você encosta em alguma coisa impura, você se torna impuro. Você sabe, tem essas regras todas acontecendo. E é isso aqui que ele está falando para a irmã. E isso vem na minha mente quando eu leio isso aqui. Como você quer aprender as coisas do Senhor, indo para lá, ouvindo pessoas que você nem conhece. Eu já falei isso aqui no canal centenas e centenas e centenas de vezes. Como você quer conhecer alguém, como você quer conhecer o Senhor, indo para lá, ouvindo outras pessoas que você nem conhece. Mas as pessoas falam a Escritura, etc, 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 a gente acha que é do Senhor. Ele já falou várias vezes que tem muitos que não são. Então, por que não, amados? Por que não ir direto ao Senhor, que nem falou a nossa irmã Julinha aqui, dá amanhã para ele? Por que não ir direto no Senhor e querer conhecer o coração do Senhor diretamente dele? Vocês já tentaram isso? Em vez de ir para vários lugares na Terra, vários YouTubes, etc, 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 que o inimigo coloca uma palavra aqui, uma palavra ali, que você não consegue discernir, ele sabe quais são, só para desviar você um milésimo do caminho. É só isso que ele quer. Porque à medida que você anda nesse caminho, ele vai, porque você está um grau diferente, o caminho começa reto, você começa a acontecer com você o quê? Você vai desviando, 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 desviando. Aí só com a graça de Deus para trazer você de volta. Que você nem vê isso acontecendo. É o maligno. Ele sabe fazer essas coisas. Ele é inteligente, o senhor já falou? Então aqui o senhor perguntou isso para ela, porque você traz alguém impuro para trabalhar na sua casa, que eu construí e a sua casa é pura. Por que não pedir para mim? Ele continua falando aqui. Depois que ele disse isso para mim, rapidamente me arrependi. Eu não sei onde eu vi isso aqui. Alguém falou isso, que assim que te é te mostrado o que o Senhor te mostra, o erro, volte para ele rapidamente. Ele já falou isso aqui também. Ela voltou para ele rapidamente depois que ela viu o erro. Ela falou, então, percebi então que ele havia escondido o seu verdadeiro nome, isso aqui é um encanador. Ele tinha o mesmo nome do profeta desta religião. Ela falou que acho que é Balal, sei lá como é o nome que ela falou aqui. Não faz diferença. Felizmente, ainda estávamos dentro do período de quebra de contrato. Trabalhamos rapidamente conforme as instruções, quebramos legalmente o contrato e oferecemos a ele uma gratificação por seus problemas. O homem ficou chateado, mas de alguma forma se controlou. Enquanto ele aceitava o nosso presente, ele nem se preocupou em nos agradecer. Há muito o que aprender aqui, tá, amados? Há muito o que aprender aqui, tá? Aqui começou com a irmã tendo uma casa que o Senhor criou, estabeleceu, e a irmã vai lá fora, procura um contratado que veio e queria fazer mal para ela, e o Senhor pergunta, por que você fez isso? Aqui, nessa situação, eu acredito que nós devemos ir ao Senhor primeiro, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer? Esperar a resposta dele. Né? E olha o que aconteceu agora. Não, agora nós estamos lidando com um perdido. Eu não gosto de falar perdido, é uma palavra tão pesada, né? Aqueles que não conhecem o Senhor ainda. E agora, olha só, o meu marido, então, queria fazer algo contra ele para lhe ensinar uma lição que queria o meu conselho. Então, aqui está a revanche vindo do marido contra essa pessoa da terra. Fiquei grata a ele por ter vindo a mim, de prosseguir, então disse a ele que deveríamos orar primeiro, olha só. E a irmã começou a orar. Querido Senhor, estamos prestes a fazer algo contra este homem que você não nos instruiu? Olha só, ela usou as palavras perfeitas, até o Senhor, assim que ela falou isso, Maria dela levantou, não quis mais nada, não quis fazer mais nada com o cara, não é isso? Então, aqui ela já pediu ao Senhor, pai, então estamos prestes a fazer algo contra esse homem que o Senhor não nos instruiu. O marido já levantou, já não quis saber mais nada, de mais nada.
E ela falou aqui, né? Obrigado, Senhor, por me dar esta oração e a sabedoria para usá-la. Ela usou as palavras perfeitas, né? Tipo assim para o marido: ah, você quer fazer mal para ele? Tudo bem, então vamos falar para o Senhor que isso não vem dele. Parou ele ali mesmo. Ela aqui fala, se sentiu horrível com isso tudo que tem acontecido e essas coisas que ela tem pensado no coração dela. Ela se sentiu horrível. Ela falou: mesmo que eu tenha me perdoado, estou tão brava comigo mesmo por isso tudo. Era tão desnecessário. Ela falou: tudo isso poderia ser evitado. E aqui ela fala: agora temo perder o seu favor. Isso nunca vai acontecer com o Senhor, né? Não vai perder o favor dessa forma. Assim diz o Senhor: eu estou aqui, Erin, as minhas promessas são verdadeiras. Eu nunca deixei você uma vez sequer. Vocês aí, amados? Continuando, o Senhor diz: porém, quando os problemas vierem como uma inundação, no caso dela foi real, onde teve uma inundação na casa dela, ou um incêndio ou uma tempestade de um temporal, lembre-se de mim. Isso aqui ele está referindo às coisas que está vindo também, tá? Temporal, etc, etc, etc. O Senhor continua: sou eu que sempre estive aqui, diz o Senhor. O Senhor continua: eu permiti essas coisas para que você entendesse que existe um inimigo real que deseja problemas para você. O Senhor continua: em todas as coisas não deixe o seu coração ficar perturbado, o desânimo e o desespero surge quando a espera é mais longa do que você esperava. O Senhor continua: esse tipo de espera também pode ser a raiz que causa tanta amargura quanto insegurança. A Bíblia falou isso, né? Fala sobre isso. Esperando, esperando, esperando. Onde é que está o Senhor que nunca vem, né? Causa aquele desespero nas pessoas. É preciso paciência, diz o Senhor, e oração para esperar para o preenchimento de minhas promessas sem amargura. Olha só o jeito que fala, lindo o jeito que o Senhor fala, né? É preciso paciência e oração para esperar para o preenchimento de minhas promessas sem amargura. Agora entenda isso: eu te amo. Eu não permitirei mais os seus problemas. O Senhor continua: por favor, pegue esses eventos e entenda por que eu os permiti. Agora ele vai falar por que ele permitiu. Erin está bem em deixar os seus fardos. Quantos de nós carregamos os nossos fardos dia e noite e não damos para o Senhor? Esses sonhos são meus. Aqui o Senhor mostra a autoridade dele sobre a escrivã, que ele fez escrivã. Esses sonhos são meus. Não é a quarta vez que ele fala isso em sonhos diferentes. Esses sonhos são meus para te dar. Esses sonhos são meus para te dar. E as minhas promessas são verdadeiras. Aqui ele mostra a autoridade da escrivã. Embora, diz o Senhor, embora eu saiba que você está cansada e preocupada, essas emoções são comuns ao homem quando as coisas estão atrasadas. A gente perde paciência facilmente, né, amados? Como observador, é fácil deixar para amanhã o que se deve ser feito hoje. O Senhor continua: quando Lázaro morreu, ele estava lá por 4 dias antes de eu chamar o que estavam perto para remover a pedra. João 11:39. Vocês sabem da história, né? Apesar de que eu pudesse ter feito isso para eles facilmente, remover a rocha, eu chamei aqueles para serem fortes e moverem a pedra para que Lázaro pudesse sair e todos pudessem ver o milagre. E o Senhor fala agora: por que eu esperei 4 dias em vez de 3 dias? Vocês sabem da história, vocês podem ler, né? Por que, diz o Senhor? Porque depois de 3 dias perde-se toda a esperança. Embora eu sabia que existiam tradições em torno do período de 3 dias, isso precisava ser um milagre divino, um de Deus e não do homem. Não poderia haver nenhuma dúvida. E naquela época havia esse negócio, que a pessoa morria, poderia ressuscitar em 3 dias, depois de 3 dias, as pessoas daquela época acreditavam que a pessoa realmente estava morta. Então, por isso o Senhor esperou 4 dias. Aqui reside o mistério da ressurreição do terceiro dia para o quarto. Aqui está novamente o terceiro dia que o Senhor tem falado. Será que esse aqui é os 3 dias que ele ficou, quando ele estava no coração da terra e depois veio a ressurreição? Ou seja, depois veio
a transformação? Será? Aqui o Senhor fala o mistério do terceiro dia. É o que o João pensa? Será que eu estou errado? Posso estar. Quando houve a ressuscitação, eu acredito que quando vai haver também a ressuscitação ou a transformação dos remanescentes, é o que eu acho. Claro que posso estar errado. Claro! Agora, sobre as suas tempestades, diz o Senhor, no meio de suas tempestades, você finalmente gritou para mim, onde estás, Pai? Senhor, você vê o que está acontecendo, faça alguma coisa. No meio da tempestade, o Senhor falou, é quando ela fez, ela falou, sim, foi quando eu fiz. Olha só o que o Senhor fala. Para os remanescentes, por favor, escutem isso, é o que está sendo falado no live hoje. É o tema do live hoje. Cuidado para não julgar aqueles que têm lutado na minha história, minha palavra. Cuidado para não julgar aqueles que estão aqui, nesse decorrer que o Senhor está resgatando as almas. Cuidado para não julgar. E já foi falado aqui de várias maneiras diferentes. Para os judeus, são judeus. Parem de julgar as pessoas. O pastor John tem falado sobre isso também. Acreditar nas pessoas que passaram por certas coisas, né? E você ter compaixão. Não julguem, amados. Não julguem, porque essas almas foram criadas não por causa de você. Essas almas que andam nessa terra de hoje foram criadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré para fazer parte da família dele no reino dos céus por toda a eternidade. Não julguem, amados, porque você está indo para onde você não foi chamado. A melhor coisa é ficar quietinho. Segura a língua, que nem falou o pastor Jones. Né? Isso aqui que estamos vivendo nesse momento é a história do Senhor. É a história dele. Está escrito, está sendo escrita nos livros e já está escrita na palavra. Vai acontecer exatamente do jeito que está escrito. É a história dele. Continuando, o Senhor fala, Erim, você de todas as pessoas, olha só, amados, Erim, você de todas as pessoas, e eu diria que remanescentes, filhos de Deus, aqueles que têm aceitado o convite, aqueles que vai fazer um ministério com o Senhor, agora e depois que ele revelar, ele for transformado, o seu ministério vai continuar? Como falou a nossa irmã Marisa, o ministério que ele te deu, não tenha medo de falar, abra a boca. Olha só o que ele fala, então, eu falo remanescentes, você, de todas as pessoas, sabe que pode facilmente ser levada por esse caminho, ou seja, ela julgou um cara mau, e olha só o que ele fala, lembre-se de que muitas vezes começa com um pequeno, apenas com um pequeno pecado. Ah, meu pecado é tão pequenininho. Ele cresce e toma conta de você. O Senhor continua, esse pequeno sin, esse pequeno pecado, esse pequeno pecado gera outro pecado. Quando você finalmente reconhecer que tudo isso era sobrenatural, você balançou a cabeça em completo choque pelo que tem feito, sem você reconhecer, né? O quando você conhecer. Tem muitas pessoas que saem tão forte, que é o Senhor mesmo, tem que fazer um milagre a pessoa voltar. E aqui a irmã sentiu muito mal, fiquei incomodada, aqui eu faria isso, eu faria uma coisa dessa, ou pelo menos até pensar esse tipo de coisa, né? Causar aquela pessoa um mal, planejar um mal à pessoa, né? E ela falou, perdoa-me, Pai, por favor. E o Senhor fala, você está perdoada. Ele fala isso para todos nós, constantemente, todos os dias. Você está perdoada. Continuando, o Senhor fala, agora eu tenho feito promessa a você que pretendo cumprir. O Senhor continua, embora eu sabia que isso tem sido uma lição dolorosa, eu exijo que, está ouvindo, remanescente? Eu exijo que aqueles que eu tenho especialmente preparado e escolhido, que façam um bom trabalho para guardar os meus mandamentos. Ouviram? A quem muito é dado, muito é o quê? Requisitado. Se o Senhor tem te dado o Senhor tem te dado um convite, você tem aceitado esse convite, por que ainda, diz o João aqui,
porque ainda você continua vivendo no mundo, carregando o seu esterco, carregando o teu fardo, se comportando como qualquer igreja da terra se comporta, a igreja de Deus comporta. Contando que você faça o seu sermão, apareça lá no domingo e nos estudos bíblicos. É só isso que interessa? Eu acho que não para o Senhor. Ele está te treinando. Ele quer que você saia daquela posição inicial que ele te chamou e continue nesse aprofundamento com o Senhor. Ele não quer você parado lá atrás. E, infelizmente, isso acontece com a grande maioria dos cristãos, ficam lá atrás. Muitos deles realmente não sabem o que está acontecendo, né? E tem aqueles que sabem, mas ainda estão lá no fundão. O Senhor falou, eu exijo que aqueles que eu tenho especialmente preparado e escolhido, que façam um bom trabalho para guardar os meus mandamentos. O Senhor continua, desde que você percebeu o seu passo falso, você tem seguido as minhas instruções sem desviar para a esquerda ou para a direita. Continuando, ele fala, mesmo que o seu marido quisesse lançar uma coluna de fogo sobre aquele jovem, aquele enganador, que a enganou, eu estou feliz por ele não ter feito isso. O Senhor fala que a sua oração foi eficaz, ainda assim, eu permiti tudo isso, mas por quê? Eu vou andar mais rápido aqui. Ela fala aqui o que nós temos falado, o pastor Jones tem falado. A irmã reconhece o eu dela. Eu devo ter chamado o meu eu da sepultura. Ela pensou que tinha enterrado o eu dela. Eu devo ter chamado o meu da sepultura e levado aos meus problemas. Isso não é sábio e nem correto. Não é isso que o pastor Jones tem falado aqui? O eu que interfere na balança? O eu interfere nos ensinamentos do Senhor. Quanto mais você pensa que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, você está interferindo com o Senhor. Ele não pode trabalhar em você. Como é que ele vai te encher? Você já está cheio desse negócio? Não é verdade? Grande analogia, o Senhor fala. Pulando aqui mais para baixo, o Senhor fala, que tal dar o que você sabe, o que não usaria e ficar com você o que você usaria? Esse aqui ela está falando do baú. O Senhor fala, eu sei que foram baús de esperança para você e uma bênção e promessas adiadas. Confie em mim para fazer uma coisa boa aqui e abençoá-la. Eu te amo. Ele ama todos vocês, amados, sem exceção. Agora, vamos voltar à sepultura da pedra. Esse eu te amo aqui, ele ama sem exceção. Ele ama você da mesma maneira que ele ama aquele enganador que queria levar o mal à irmã. O mesmo amor. O mesmo amor. A mensagem que foi dada aqui da nossa irmã Deu, acredito que foi a passada ou antepassada, quando ela teve um subsonho, o que ela viu? Zumbis. Pessoas fazendo coisa estranha. A irmã ficou muito preocupada. O que o senhor falou? Não se preocupe, porque muitos desses aqui vão vir a mim. Tá vendo? Não julgue, amados. Ela viu zumbis, gente comendo carne crua, isso, aquilo, outro, aquela coisa mais horrível, sendo guiado por demônio. A irmã estava muito preocupada quando viu, o senhor falou, não se preocupe, muitos deles vão vir para mim. Olha só. E alguns vão vir na grande tribulação. Mas vão vir. Ao perigo de julgar, amados. Não julgue aqueles que estão na minha história, estão sofrendo na minha história, ou seja, estão tentando entender o caminho do Senhor e não entenderam ainda, seja qual for o motivo. Continuando aqui, o Senhor fala... Você se lembra quando eu falei com você sobre a sepultura como sendo um vaso com uma tampa sobre ele? Quando você pensa em seu vaso agora, você se refere a ele como cheio de ossos velhos e secos. O Senhor continua, Benharim, eu estou aqui. O seu período de espera no deserto está chegando ao fim. Isso é a todos vocês? Continuando, o Senhor fala em breve, muito em breve, vou rolar a pedra que ele está analisando, a do Lázaro também. Você então sairá, a pedra que estava cobrindo lá, você então sairá e estará totalmente viva e nova. Não é um conceito ou uma parábola fácil de entender, o Senhor continua, no entanto, o pecado ou o ato de entreter demônios, jogando assim no campo deles, pode fazer com que a pedra cubra o seu vaso. O eu continua fazendo você fazer coisas contra o Senhor,
você vai ter problema em ter intimidade com o Senhor. É claro, esse eu é tudo a ver com a terra, né, amados? O que nós temos aprendido na terra, né? Comportado, do jeito que a terra se comporta. Continuando, o senhor fala, Eri, você acabou de descobrir, nossa, já acabou o tempo, a rapidez com que isso pode acontecer, eu permiti isso para que você permaneça contrito de coração e totalmente em mim e eu em você. O inimigo, portanto, não ganha terreno quando você ama o Senhor, ou você está no Senhor, o Senhor está em você, o inimigo não ganha terreno, o Senhor continua. Como você ainda não tem sido selada visivelmente, os problemas continuam vindo do inimigo. Agora, o Senhor continua, e mais do que nunca, me mantenha sempre diante de você. Isso é porque eu estou acima de todas as coisas, diz o Senhor. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou terminar com você, e eu nunca vou deixar você, cada um de vocês aí, essa é a mensagem do Senhor. Ele nunca vai te deixar. Continuando, o Senhor fala, quando eu te revelei o seu erro, volte para mim imediatamente em arrependimento. Ah, sim, isso aqui veio dele, então, quando eu falei. Quando o Senhor mostrar para você o seu erro, volte para ele imediatamente. O Senhor continua, eu vou carregá-la através das ramificações dos seus problemas. Agora, através da graça, eu também posso remover e curar todos os envolvidos. Quer dizer, ele cura simplesmente por causa da graça que ele quer curar. E o Senhor fala aqui, Erim, eu posso fazer isso, e é fácil para mim fazer isso. Glória a Deus, né? E eu acredito que ele faz muito isso. Eu acredito que ele cura muito, muito, muito baseado na graça dele. Sem ninguém ter pedido, sem oração, sem nada. Ele simplesmente olha e cura. Baseado na graça dele. E o Senhor aqui fala, você então aprendeu com o seu erro? O pastor John tem falado isso aqui hoje de manhã. O constante aprendizado, como o próprio Jesus aprendeu também quando ele veio aqui, aprendeu a obedecer ao Pai. E o Senhor fala aqui para ela, você aprendeu o seu erro? É claro que sim, né? Ela fala assim, Senhor, eu aprendi pelo menos uma centena de vezes. É o contínuo aprendizado, como tem falado o pastor Jones aqui, né? É o contínuo aprendizado, é uma carreira constante, né? E o Senhor fala assim, eu sei, eu tenho ouvido cada arrependimento. Agora você acredita em mim quando eu digo a você, está perdoada e que eu tenho te libertado de seus problemas, diz o Senhor. O Senhor aqui termina falando, ela fala que, no entanto, sinto que ainda estou no meio de minhas batalhas. E o Senhor aqui fala, não, você está na consequência das batalhas e o resíduo continua. Há uma necessidade de uma limpeza. O Senhor fala, eu tenho você, Erim, tudo o que você tem é meu, tudo, de tudo. Confie em mim. Entregue o seu amanhã ao Senhor, como a nossa irmã Julinha falou. E eu lhe concederei os desejos do seu coração. Você é muito amado, a todos vocês amados pelo Senhor. Agora, cuide da limpeza, eu estou com você, você e sua casa. Interessante, quando ele disse aqui, eu lembrei, quando eu estava fazendo um live, há vários anos atrás, recebi a mensagem de irmã, e o Senhor estava batendo e falou, fala para eles que eu estou de braços abertos para recebê-los. Ele falou isso para mim, para falar para vocês, e eu falei. Muito bem, amados, a gente fica por aqui, eu vou tocar aqui o louvor da nossa irmã Gislene. Um momento, por favor.